Um Dragonborn é um indivíduo com alma de dragão dentro de si e que tem a habilidade de usar Tuum e absorver as almas dos dragões mortos. Entretanto, há mitologia e história em torno da criação do Dragonborn, envolvendo deuses, a fundação de impérios e guerras que aconteceram em eras passadas. Olá pessoas, eu sou o Comendador Sublime e no vídeo de hoje veremos alguns detalhes sobre as características que definem o que é ser um Dragonborn. E se concordar com o que virá aqui, se inscreva para descobrir nos próximos vídeos mais detalhes e curiosidades sobre personagens de The Elder Scrolls. Então pegue sua xícara de café e vamos à ação! A figura mais importante quando se refere a Dragonborn é Akatosh. Ele é um dos 9 divinos e é frequentemente considerado o chefe do panteão. Também conhecido como o Deus Dragão do Tempo, Akatosh é responsável pela criação dos dragões e dos Dragonborns, os quais têm um pedaço da alma de Akatosh dentro de si. No entanto, para um indivíduo ser considerado um Dragonborn, ele deve ter 2 ou 3 qualidades, dependendo de suas definições pessoais. Começando com o sangue de dragão. O termo Dragonborn tem suas raízes no Império Cirodílico e, naturalmente, Akatosh. Santa Lécia, a primeira imperatriz cirodílica, foi abençoada pessoalmente por Akatosh em seu leito de morte, e sua linhagem para sempre conectada ao amuleto dos reis. Apenas indivíduos com verdadeiro sangue de dragão dentro deles, em outras palavras, descendentes de Alécia, poderiam usar o amuleto. Assim, Cyrodiil foi governada por aqueles que são conhecidos como os Imperadores Dragonborn das dinastias Alessian, Reman e Septimin, de acordo com o livro do Dragonborn, escrito por Prior Emmeline Madrain. Entretanto, ter sangue abençoado por Akatosh não parece ser um requisito sólido para ser um Dragonborn. Miraak é um Dragonborn da Era Merética e era um membro do alto escalão do Dragon Cult, e que, de acordo com o livro O Guardião e o Traidor, escrito por Lucius Gallus, possuía as habilidades de Dragonborn sem ser abençoado por Akatosh. Isso implica que os indivíduos podem nascer Dragonborns ou se tornar Dragonborns por meio de uma influência dracônica removida do próprio Akatosh. Seguimos agora para o Tuum. A habilidade mais notável de um Dragonborn talvez seja uma proficiência natural com o Tuum, que é a linguagem dos dragões que se manifesta como gritos poderosos com uma variedade de efeitos dependendo das palavras proferidas. Embora seja possível para qualquer pessoa aprender o Tuum, é um aprendizado incrivelmente difícil. Os Greybirds de Rhaegar conseguem executá-lo com alguma habilidade e até mesmo ensiná-lo a outros, como fizeram com Jarl Ulfric Stormcloak de Windrealm. Mas, obviamente, leva muitos anos, por isso seu nome sugestivo de Greybirds, os Bardas Cinzentas, aludindo ao tempo necessário para tal aprendizado. Mostrar grande habilidade com o Tuum, assim como acontece com nosso personagem em Skyrim, é um sinal infalível dele ser um Dragonborn. Acho que é a hora de uma pausa para o café. Claro que com um saboroso e requintado café Lore. Ah, que excelência em paladar e qualidade. Delicie-se você também. Vamos agora ao ponto de ser o matador de dragões. Há quem diga que a única característica que realmente define o Dragonborn é a sua habilidade de absorver as almas dos dragões. Isso é muito bem representado como uma mecânica de jogo em Skyrim, mas também é incrivelmente importante para sua lore como inimigos dos dragões. Quando o dragão é morto, sempre existe a possibilidade de que ele possa ser ressuscitado. E isso é testemunhado durante a história principal de Skyrim, onde Alduin levanta dragões de seus túmulos. Entretanto, se um dragão tem sua alma absorvida, ele não pode ser ressuscitado dos mortos. O Dragonborn instintivamente absorve as almas dos dragões mortos, pois isso está em seu ser. Dragonborn na cultura nórdica de Skyrim.
Dragonborn são extremamente importantes na cultura nórdica de Skyrim. Livros foram escritos sobre eles, canções folclóricas foram e são cantadas sobre Dragonborns históricos como Tiber Septimin e Ysmir Wolfhard, enaltecendo-os como heróis proeminentes de eras passadas. Isso provavelmente se deve ao importante papel que desempenharam na Dragon War e na formação do Império. Um marco significativo da importância dos Dragonborn dentro da cultura nórdica é o status de importância obtido pelos Greybirds. Esses indivíduos são notáveis por serem capazes de falar a língua dos dragões e ensiná-la a outros. E saber como usar o Tuum ofensivamente certamente contribuiu para a popularidade do Jarl Ulfric Stormcloak durante a Guerra Civil que irrompeu em Skyrim. Isso exemplifica a importância depositada até mesmo sobre aqueles que têm alguma relação com o Dragonborn. Entretanto, muitos podem argumentar que Dragonborns não têm tanta importância assim fora da cultura nórdica, como por exemplo para os Altmers, Argonianos e afins. E isso realmente faz sentido, de modo que seria interessante a cultura nórdica ser um pouco mais difundida entre esses outros povos, para que, quem sabe, houvesse maior interesse por parte deles no assunto, e assim tivéssemos mais reviravoltas emocionantes dos acontecimentos futuros de The Elder Scrolls. E um meio dos Nords difundirem mais sua cultura é eles convidarem você a se inscrever aqui no canal, Comendador Sublime. Mas como eles estão muito ocupados em meio à sua guerra civil, venho aqui humildemente convidá-los a se inscrever. Mas, meus caros, se inscrevam apenas se gostarem do conteúdo aqui do canal. Então assista a 4 vídeos e só se inscreva se você gostar do que assistiu, ok? Eu deixarei uma playlist de Skyrim para você na tela final do vídeo e na descrição do mesmo. Pois estamos encerrando por aqui o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa, digamos, breve análise sobre o que é ser um Dragonborn. Comente aqui embaixo qual ser de The Elder Scrolls você quer ver por aqui e se quer mais vídeos desse tipo. Eu sou o Comendador Sublime. Este foi um cordial vídeo de Lord The Elder Scrolls. Eu espero você no próximo vídeo com Comendador Sublime. Tchau!